começando mais uma edição do seu Business Cast, podcast de negócios da Move TV. O meu convidado de hoje é Tertulino Ribeiro Passos. Seja bem-vindo, Tertulino. Tertulino ele é barrense, da cidade de Barras, no norte do estado do Piauí, formado em contabilidade, pós-graduado em auditoria contábil e financeira pelo Sesvale. É também empresário e sócio das empresas Almeida e Passos, da Estúdio Volante e Produções e Eventos. E é presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí, o chamado Sindlojas. Também, além de tudo isso, já presidiu o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e também integrou o Conselho Regional de Contabilidade. É membro efetivo da Academia Piauiense de Ciências Contábeis e acumula prêmios em excelência de gestão empresarial, também a medalha Pedro Tobias, com a maior honraria de contabilidade no estado do Piauí. E eu tenho o prazer em receber, vamos contar melhor um pouco dessa história e falar sobre os assuntos que interessam o setor produtivo. Tertulino, então vamos começar essa nossa entrevista. Primeiro, seja bem-vindo. Já me entrevistei outras vezes para a TV, lá para a Band, mas pela primeira vez a gente tem agora a oportunidade de ouvir melhor no espaço que é dedicado ao setor produtivo, que é a Move TV, aqui por meio do nosso Business Cast. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, sempre falando aqui sobre o negócio de negócios, né? Esse é um ponto que é bastante significativo, né, para nossas atividades e vamos aí, né? Vamos estar aí discutindo esses pontos que eu acho que nesse momento pelo qual estamos passando é muito importante se estar discutindo isso aí, se avaliando o que pode ser feito, que ideias podem ser discutidas e podem estar aí sendo implementadas, principalmente na nossa economia do nosso estado, que é carente de boas ideias e que a gente está trazendo, principalmente agora, com esses eventos aí, impulsionado pelo MOVE, aí para a gente trazer mais movimentação, mais ideias para a atividade empresarial. Bom, você é sempre muito consultado quando o assunto é o comércio de Teresina, especialmente nas datas comemorativas, ali no Natal, Dia das Mães, sobre principalmente questão de movimentação econômica, movimentação de pessoas nas lojas do centro. Mas de uma maneira geral, como é que está o centro de Teresina, o comércio da capital piauiense em relação ao a sua principal busca, que é de ser essa referência na área de produtos e serviços para o teresinense? O comércio de Teresina, como começou 2023? Bom, a gente vinha no ano de 2022, nós viemos em crescimento, né, em expansão, começamos aquela retomada econômica, né, dos 2 anos que passamos praticamente parado, né, a gente viu numa recessão, logo em seguida veio a pandemia, tivemos muito tempo parado e daí, em 2022, fizemos um trabalho de iniciar a parte de recuperação. Isso já vinha de 2020, quando a gente reabriu, 2021. Em 2022, a gente iniciou com mais frequência essa passagem. E tivemos aí muitas situações, tivemos colegas de empresários que não conseguiram levantar as portas em algumas zonas da cidade, tivemos vários problemas e no centro da cidade não foi diferente, né? Então, o centro da cidade hoje ele é um centro que está sendo revitalizado, né? O município ele fez vários investimentos lá no centro da cidade, então está um centro bem mais bonito e daí as pessoas começam a retornar. A gente viu isso agora no final do ano pela época do Natal, né? As grandes promoções que foram feitas no comércio de Teresina e a atividade comercial, principalmente no centro da cidade, que começou com o lançamento dia 8 de dezembro e foi até o dia 31 de dezembro, essa campanha de Natal bem maciça, tanto no centro como nos bairros, mas no centro a gente viu que tinha uma movimentação bastante significativa das pessoas andando, comprando e visitando a loja, né? Então, essa recuperação, esse ano de 2023 já iniciou com o mesmo perfil, né? A gente espera que possa permanecer durante o ano de 2023. Esse é um pensamento nosso e é aquilo que a gente gostaria que isso de fato acontecesse. Você citou a questão das obras ainda
da readequação da infraestrutura do centro de Teresina, e eu particularmente até ouvi quem criticasse essa questão das obras no centro, algumas pessoas colocando que alguns pontos, por exemplo, de que não seriam necessárias obras no centro e que poderiam ser investidos nos bairros, né, esses recursos em infraestrutura. Mas você trouxe uma questão importante que eu ia, inclusive, me perguntar com mais ênfase. Houve diferença, o mercado sentiu uma reação com essas obras, com essa reestruturação no centro da capital que foram retomadas pela Prefeitura de Teresina? Houve uma reação, apesar de que nesse período de dezembro nós não estávamos ainda com aquelas adequações todas prontas. Sim. Mas a gente houve uma reação principalmente nas pessoas transitando pelas ruas do centro. Muito embora seja permitido o acesso dos veículos, mas como é o tipo de calçamento que foram feito, o tipo de calçadas, aquilo reduz de qualquer forma a velocidade dos veículos. Então as pessoas começam a interagir melhor entre uma loja e outra, transitando. Isso trouxe uma movimentação maior dentro da loja, principalmente no centro da cidade. A gente sabe que as lojas de rua ela não compete com lojas de shopping, por conta de vários atrativos, né? Nós temos aqui a parte, principalmente numa cidade nossa que é quente, nós temos uma temperatura bastante elevada, o shopping ele já tem uns ar-condicionado, então aquilo já atrai mais as pessoas. Então nós temos que ter outros tipos de atrações, que é isso que a gente vem trabalhando no centro. Agora, para o centro, o que nós precisamos mais? Nós precisamos também voltar ao que era antigamente, ter moradia no centro, ter pessoas circulando mais no centro. Nós precisamos ter uma vida ativa no centro, não só durante o dia, digamos de 8 até as 18 horas, mas também durante a noite. Se a gente tiver uma movimentação no centro de pessoas lá dentro, transitando ali, morando do centro, saindo ali, aí nós vamos ter atividades comerciais, por exemplo, como mercadinho, vamos ter padaria, vamos ter farmácias abertas, vamos ter barzinho, restaurante, ali, tudo ali vinculado. E isso faz com que as pessoas voltem a se virar também para aqueles pontos históricos que nós temos nos centros comerciais. A gente vê isso em todas as capitais do Brasil. Os governantes eles estão investindo no centro da cidade exatamente para atrair as pessoas para cá. Por quê? Porque o centro hoje é o local onde tem a melhor infraestrutura. No centro nós temos esgoto, que já vem há muito tempo, que é feito lá. Nós temos a melhor rede de energia lá no centro. A parte de infraestrutura de internet, de telefone, toda ela é melhor no centro do que em qualquer outro local. Então, por que não aproveitar toda essa infraestrutura que tem lá pelas atividades comerciais, está aí, né, aproveitando isso aí, e a própria população de Teresina está nessa situação. Então, precisamos que todos voltem a ter essa visão de que os centros comerciais, não só da nossa capital, mas, por exemplo, o centro da cidade como Parnaíba, que precisa também ser revitalizado, Floriano, de Piripiri, de Pico, são cidades polos, cidades de grande movimentação, que a gente precisa ter os centros ali bem mais valorizados do que os que estão sendo nos últimos tempos. Agora, essa é uma discussão que o sindicato, por exemplo, o Sindilojas, ele apresenta como uma possibilidade real e discute isso, por exemplo, com o município, com o estado. Essa é uma discussão que vai para além da ideia de uma revitalização ao ponto de atrair pessoas para morarem no centro de Teresina e, por consequência, garantir a esse local uma vida mais dinâmica do que é hoje. Isso é uma discussão que a gente já vem há mais de 15 anos discutindo com o município de Teresina, né? O Sindiloja ele já vem discutindo isso há muito tempo, já vem apresentando os projetos. Isso já vem de gestões dos Sindilojas anteriores e também de gestões da prefeitura anteriormente. Por exemplo, essa discussão já vem desde a época que o Dr. Silvio Mendes era prefeito de Teresina, que se discute essa questão do centro da cidade. Começou lá naquela época, onde foi tirados os ambulantes do centro da cidade, foi colocado um espaço para eles ali. Então isso já foi uma discussão
de ter uma melhor visualização do centro da cidade, onde você pudesse transitar melhor por ali. Então, essas discussões são discussões antigas e que a cada gestão do município a gente volta lá e relembra que nós precisamos ter essa revitalização, nós precisamos ter pessoas morando no centro da cidade, nós precisamos ter toda essa infraestrutura lá dentro ali para que a gente possa atrair a população para voltar a ir para o centro. Não é que diga que os bairros não sejam importantes, mas é claro que os bairros são importantes. Mas é que se você tiver um centro bem atrativo, você não está fortalecendo não só o centro, você está fortalecendo todos os bairros da capital, porque você vai ter aquela movimentação centro-bairro, bairro-centro ali, e isso traz a movimentação da atividade comercial em toda a cidade, não só no local, mas na cidade inteira, porque todo mundo se desloca de um local para outro, passando por um determinado ponto. E esse ponto, centro da cidade, você se desloca para todos os bairros, por exemplo, o Cambinho, o Parque Perico, o Liceu, para Santa Maria da Codipe, para todos os locais onde você possa ter atividade comercial. Se você for hoje, por exemplo, aqui na Ladeira do Uruguai, ali onde tem a FACET, aquela faculdade que é das atividades comerciais, você vê uma atividade intensa de comércio ali naquelas avenidas. Sim. Então tudo isso é fortalecido por quê? Porque as pessoas se deslocam de um bairro para o outro e vão se tendo essa movimentação. Agora, tem outro ponto que precisa para poder ter essa movimentação, é o transporte coletivo, né? Que, infelizmente ainda é um gargalo que vem desde 2020 que a gente não conseguiu ainda ter uma solução definitiva para isso. Agora, um outro ponto também importante é a segurança pública. Como é que está a segurança? Eu, por exemplo, passei naquele período tradicional de maior movimentação do centro em dezembro e presenciei em várias situações policiamento inclusive de bicicleta, né, que é uma modalidade adotada recentemente. Acredito que para o centro da cidade seja muito eficiente pelo fácil deslocamento ali. Mas agora, por exemplo, é possível observar o teresinense que vai ao centro, que vai às compras, ele tem essa sensação de segurança, de presença de força policial num local tão importante como é o Centro Comercial de Teresina? Como não teve alteração no comando da Polícia Militar, a gente vê ainda esses policiamentos. Claro, diminuiu um pouco, mas não tem ainda essa parte desses efetivos, o policiamento se deslocando no lado todo. A gente precisa de mais pessoas lá no centro, principalmente nas áreas principais ali. Por exemplo, você se deslocando ali na Praça da Bandeira, onde tem a maior movimentação do transporte coletivo, esse é um dos maiores gargalos que a gente tem em termos de segurança pública, né? Que as pessoas saem da loja do centro e vão por ali por frente da prefeitura, ali, né, naquelas paradas de ônibus. Esses são os problemas maiores que nós temos ali. Então, o que a gente precisa? Nós precisamos de ter essa parte também do policiamento, da polícia militar. A gente já fez contato tanto com a polícia militar como com a guarda municipal para que pudesse estar fazendo aí esse policiamento ostensivo e a gente tivesse mais a sensação de segurança. Nós esperamos que com essa contratação que o governo vem fazendo aí de ter mais policiais possa voltar também, inclusive aquelas duplas que existiam no centro da cidade, que antigamente era denominado de Cosme Damião, né? Você tinha dupla praticamente em cada esquina, você tinha uma dupla de policial ali, quando precisava era rapidinho, ele se deslocava de uma movimentação para outra. Muitas pessoas criticaram quando teve a polícia andar de bicicleta, mas para o centro da cidade, como você falou, é bem interessante esse ponto aí, porque o deslocamento é rápido. Sim. A movimentação deles é muito mais rápido do que de moto ou mesmo de veículo, é rápido. Fica mais difícil para poder, se tiver que correr atrás de alguém ali, fica mais difícil, mas pelo menos o deslocamento da presença do policial fica bem mais rápido do que com outra modalidade de transporte. Bom, vamos falar então sobre outras questões de interesse macro do empreendedorismo e daquelas pessoas que apostam
no empreendedorismo como sendo uma ferramenta de desenvolvimento aqui na cidade de Teresina. E sempre que a gente fala sobre isso, sobre os desafios de se empreender, a gente cita, por exemplo, a burocracia, os problemas, né, de tempo que o empreendedor leva em relação à sua regularização aos órgãos competentes. Como é que está essa questão para o lojista? Bom, ainda está muito complicado ainda. Nós temos muitos encartados, principalmente na área do município, né? Em relação, por exemplo, ao registro em si, depois que você vence uma etapa, se você vai abrir um negócio, você tem que começar com a viabilidade daquele setor ali. E a viabilidade? Ela esteve rápida, agora está um pouco mais difícil e isso atrapalha muito a demora. Quando ela chega na junta comercial, é bem mais rápido hoje. Hoje você tem uma situação de registro bem mais rápido. Se você fizer, por exemplo, se você fizer a opção para ter um contrato padrão, que é definido pelas juntas comerciais, que está lá no sistema, é questão de 5 minutos você está com uma firma com CNPJ ali já registrado, depois que você vence essa etapa da viabilidade. Agora, quais são os gargalos maiores? São as licenças que nós temos que tirar. É a licença ambiental, licença sanitária, são várias as licenças, porque você tem que andar em muitos órgãos e esse é um dos problemas que nós temos hoje em relação a essa licença. Porque quando você chega em cada setor desse aí, muitas pessoas não sabem nem por que ela está lá. Esse é um grande problema. Ela está lá para resolver um problema, mas ela não sabe resolver. Por quê? Porque está lá, foi por QI que ela chegou até aquele ponto ali e você não consegue explicar ou explica para ela, a pessoa consegue entender exatamente qual é a atividade que vai ter. Por exemplo, você abriu um escritório de advocacia, o que ela tem a ver com a parte de meio ambiente, a parte sanitária, a não ser banheiro, alguma coisa, mas tudo isso você tem que tirar licenças, né? Licenças para isso aí. O bombeiro nem se fala, o bombeiro a média é 1 ano para você tirar uma licença do corpo de bombeiro. Então tudo isso são entraves que tem na parte do empreendedorismo. Então isso atrapalha muito a atividade comercial, é exatamente essa parte de licenças que a gente tem que tirar após o registro e também nas renovações. As renovações, essas são um parto ainda talvez maior do que na abertura. Justifica-se essa questão de um excesso de burocracia como essas que você citou? Ou seja, eu vou colocar aqui uma questão para que fique mais claro para o nosso espectador. Possivelmente, o empresário nem seja contra essa questão de tirar determinadas licenças. No entanto, poderia se aplicar a essa questão, a essa necessidade, exatamente a eficiência. Ter, por exemplo, possivelmente uma secretaria, um órgão de segundo escalão, mas que conseguisse acelerar esse processo sem você ter que estar batendo de porta em porta. Estou citando aqui uma questão hipotética, mas que possivelmente seja exatamente dentro da linha de pensamento do empresariado. Realmente o setor público, de fato, às vezes não colabora com o desenvolvimento e ainda chega a atrapalhar. Nós temos uma resolução do DREI, né, que é o órgão máximo do Registro do Comércio a nível federal, que teve uma resolução dos quais ele listou várias atividades das quais não precisava, a maioria, não teria necessidade da maioria daquelas licenças. Mas precisa cada município fazer a sua regulamentação, né? E o nosso município regulamentou parte desse aí, muito poucas delas. Muito poucas dessas atividades das quais ele não precisa de toda essa burocracia. Mas você tem isso aí apenas no primeiro registro. As que ele regulamentou foi no primeiro registro. Por exemplo, eu registrei a empresa, por exemplo, uma empresa jornalística. O que tem a ver ela está tirando licença sanitária ou de meio ambiente? Ela não tem nada que vá justificar nada disso.
Não tem, para que tirar a licença sanitária, meio ambiente, então ela não tem atividades que ela vá, que causa impacto ambiental ou que tenha nada disso. Ela não tem nada disso aí. Mas o município não regulamentou essa parte. Outro ponto interessante é que às vezes o Estado deixa de ganhar, deixa de receber recursos. É quando você está abrindo uma empresa e se um dos sócios tem um IPVA atrasado, por exemplo, ele deixou de pagar o IPVA, a inscrição estadual dele não sai porque tem um IPVA, mas ele vai fazer um investimento de milhões de reais ali, mas porque ele tem um IPVA de R$100, de R$200, a inscrição estadual é barrada por conta daquela situação. Então a gente sempre fala, sempre já tivemos reuniões, para que libere tudo ali, libere aquilo automático e depois vai cobrar. Não é muito mais fácil você saber onde é que a pessoa está instalado e fazer a cobrança do que proibi-lo de realizar a sua atividade comercial. É muito mais fácil liberar e depois fazer a cobrança. Então isso são pontos que precisam ser discutidos e que a gente vem discutindo e vamos continuar discutindo durante o ano de 2023. Tem assuntos que são de âmbito local, mas tem também ainda os nacionais. Por exemplo, um assunto que é sempre muito discutido é a questão da reforma trabalhista. Qual é a leitura que você faz desse ponto, por exemplo, da reforma trabalhista e como o governo, como os órgãos responsáveis por essa área trabalhista poderiam tratar essa questão no sentido de também fazer com que o empresariado ele tenha uma carga menor, que ele consiga suportar, sem muitas dores, essa questão da relação do empregado com o empregador. Nós tivemos uma reforma trabalhista que foi feita em 2017, foram reformular a CLT, ela teve uma reformulação de vários pontos, uns que veio facilitar mais, outros que atrapalhou um pouco, mas de certa forma teve muita facilidade das relações do trabalho, mas precisa de ter mais reformas. Durante esse período, de lá para cá, nós tivemos no governo anterior, ele editou algumas medidas provisórias, principalmente na época da pandemia, flexibilizando mais essa parte de relações trabalhistas, mas o Congresso não entendeu essas flexibilizações e terminou não votando ou rejeitando essa parte de flexibilização. Um dos pontos que temos aí nessa parte da reforma trabalhista que aconteceu lá em 2017 é a situação do acordado ter superioridade em relação ao legislado. Então, por exemplo, se eu tiver uma convenção coletiva onde ela fizer determinadas situações que não seja prejudicial ao próprio trabalhador, mas que seja de desenvolvimento para a atividade dele ou que possa vir trazer mais benefícios no futuro, aquilo que foi acordado vale muito mais do que o que está lá na legislação. Pode ser modificado a parte da legislação com a convenção coletiva. Então isso facilita muito as negociações coletivas, porque você consegue trazer à mesa de negociações as duas partes e daí trabalhar algo de consenso que seja benéfico para todos. Por exemplo, um dos pontos são as férias. As férias você pode dividir em vários pedaços, Vários pedaços, em 3 pedaços, por exemplo, daquele dali, e isso facilita muito. É bom para o empresário, é bom para o trabalhador, porque o trabalhador ficar em casa durante 30 dias às vezes é um tédio, Muitas vezes não, mas muitas vezes é. Então ele podendo ficar 10 dias num determinado mês, no outro mês que ele precisar, ele fica outros 10 dias e depois os outros 10 dias, ele tem muito mais aproveitamento nesse período de férias do que ele ficar 30 dias. Verdade. Por quê? Porque ele tem isso tudo pode ser definido na Convenção Coletiva de Trabalho. Bom, o Cindy Lojas tem uma tradição de 68 anos comemorados no ano de 2022, no ano passado. Então,
sem dúvidas, uma das representações sindicais com mais história, com grandes contribuições para o comércio, para o empresariado da cidade de Teresina. Quais são os principais desafios ainda, diante dessa história de quase 70 anos, em que pontos o Cid Lojas ainda pretende avançar? Que conquistas pretende galgar e que ainda não foram alcançados, presidente? Bom, um dos pontos que a gente ainda briga são exatamente a redução da burocracia dentro dos empreendimentos. A gente sabe que a burocracia ela precisa existir, mas ela precisa ser menos, para que o empreendedor possa investir mais. A questão da segurança jurídica também, né? Nós precisamos de ter essa segurança jurídica para que você possa desenvolver muito bem essas atividades comerciais. Então são pontos que a gente vem lutando e vem brigando por eles, né? Trabalhar exatamente nessa situação do desenvolvimento da atividade econômica. Então são pontos importantes que a gente vem conversando tanto com o governo estadual como com o governo federal em relação à carga tributária, que é uma carga tributária bem excessiva aqui, principalmente na atividade de varejo. Você tem um incentivo na atividade de atacado e na indústria, mas no varejo você não tem nada, só tem o varejo na realidade, ele é quem tem a maior movimentação, ele é quem tem o maior peso na arrecadação do Estado. Então, precisaremos ter pelo menos um olhar diferente. Eu não digo de redução de redução de incentivo, de dispensa de recolhimento de tributo, mas pelo menos você ter menos burocracia para você ter o valor a recolher, porque muitas vezes o empresário ele é penalizado, não é porque ele deixou de recolher porque quis, não, é porque ele não soube nem como fazer a apuração daquele tributo. E esse é um dos pontos que a gente vem lutando e vem tendo reuniões permanentes para que a gente possa estar aí reduzindo esses pontos de desequilíbrio entre o relacionamento do governo com os empresários em si, para que a gente esteja aí tendo um ponto fixo, um ponto comum, principalmente nessa parte de obrigações acessórias. Com quais expectativas o comércio iniciou esse ano de 2023? 2023 é um ano diferente por conta de um contexto de mudança política, tanto em âmbito estadual quanto no federal. Qual é a expectativa? Bom, em âmbito estadual foi muito positivo, né? Porque a gente veio numa continuidade, a gente já tinha uma situação, a gente espera que as promessas de campanha sejam de fato cumpridas, mas a expectativa da atividade comercial é boa, até que ela já vem do ano de 2022 em crescimento, então a gente espera que esse 2023 também cresça. Hoje não dá mais para se retroagir, né? Qualquer governo que entre, ele tem sempre que ter um olhar para a economia, porque senão ele não vai se sustentar. Ele sabe que para poder ele ter benefício social, ele tem que ter uma economia forte, porque se ele não tiver uma economia forte, ele não tem arrecadação de tributos e o governo não tem como ter benefício social. A gente sabe que o governo ele não é um agente que seja produtor e que gere riqueza. Ele gasta a riqueza. Então, para ele poder gastar, ele tem que promover o bem-estar da sociedade em si e não atrapalhar a parte econômica. Então, a gente espera que esse ano não tenha essa situação e possa estar aí desenvolvendo a parte econômica, né? O que o governo precisa fazer para que a gente tenha mais desenvolvimento econômico? A parte de investimento em infraestrutura. A gente espera que os governos tenham, né, tanto o governo do estado como o governo federal, ele volte a investir na infraestrutura para que a gente possa ter deslocamento aí das riquezas de nosso estado. Então, tendo deslocamento das riquezas de nosso estado, automaticamente você consegue movimentar a economia e daí gerar emprego e renda dentro das diversas atividades econômicas, seja na área terciária ou na área primária do setor produtivo.
Tertulino, só que a gente já está quase encerrando aqui nossa conversa, mas ainda olhando para o Piauí, a gente falou muito sobre Teresina, mas o Cindy Lojas tem também uma atuação para além da capital. Quais são hoje as grandes vitrines, as referências? Saiu recentemente a relação de perspectiva já de atualização dos dados do IBGE em relação à população, muitas cidades se destacando, os municípios mais populosos, evidentemente que tem ainda, concentram lojas e aumentam, né, o ponto do fluxo de pessoas, cada vez mais alimentam um crescimento do setor lojista. Você vê, por exemplo, você está aqui algumas cidades que de cabeça é possível lembrar de comércios que são bastante dinâmicos. Parnaíba, Floriano, Campo Maior, Picos, né? Tem outros destaques que o IBGE, por exemplo, trouxe agora de crescimento populacional, de ampliação, né, do seu contingente populacional, como Barras, como José de Freitas e outros municípios que têm ganhado cada vez mais dinamismo em seu comércio. Quais são hoje as grandes referências para além da capital? Bom, nós temos hoje a grande referência. Nós temos aí Parnaíba, nós temos Picos, que é um grande centro comercial, nós temos uma atividade comercial bastante intensa lá em Picos, lá. Aí, saindo daquela região, nós temos ali Bom Jesus e Uruçuí, por conta do agronegócio, então a atividade comercial lá é bastante intensa. Então isso atrai vários segmentos, franquias também, para estarem se instalando nessas cidades, né? Sem falar de Floriano. Floriano também é um centro comercial bastante já desenvolvido. Então, temos essas cidades que são polos das atividades comerciais. Aí vamos para as cidades menores, né? Como você falou, Barras é uma delas que está se desenvolvendo muito. Aí vem Esperantina também, já está começando, você vê o próprio, tem um grande supermercado aqui, que já botou uma filial lá naquela cidade. Então, tudo isso significa dizer que tem desenvolvimento naquela região. Então, tudo isso são pontos. Então, o comércio em si não está concentrado só na capital, ele está em todo o estado. Tem alguns pontos que são mais, outros são menos. Vai depender também do município, né? Do que o município também está disposto a investir, principalmente em infraestrutura, para produzir mais riqueza dentro do próprio município dele. Então, você tem município, por exemplo, aqui que é muito mais velho do que José de Freitas e é muito mais atrasado do que eles. Um município aqui próximo aqui de Teresina que tem essas situações. Por quê? Porque as prefeituras não conseguem desenvolver principalmente as atividades lá dentro daqueles municípios. Então, tem muitos municípios que estão se destacando já aí na atividade comercial. Como uma coisa vai se conectando com outra, né? Por exemplo, algumas particularidades. Picos tem uma população flutuante, então além da população das cidades, tem ali vários pequenos municípios que dependem... São 40 cidades ali que é uma população flutuante ali direto. Então isso contribui enormemente, né, para o dinamismo da cidade de Picos, dinamismo comercial, e é muito visível. Aí nós temos, voltando lá para o norte, nós temos Parnaíba, que hoje é um polo educacional bastante forte. Então esse polo educacional, ele atrai várias atividades comerciais para ali. Hoje nós temos várias franquias lá dentro da cidade de Parnaíba por conta do polo educacional que está ali, que está sendo lá instalado. União tem uma grande indústria, que é a Convap, que por consequência puxa outras grandes atividades comerciais. Pessoas que vêm de fora, técnicos mais especializados que vêm de fora para morar na cidade e, por consequência, né, vão ampliando as necessidades comerciais. Isso é de fato bem interessante, esse dinamismo, esse movimento comercial. Essa circulação das pessoas de um lado para o outro. Então, a indústria que tem lá ali em Novo Nilo, União, que é a Convap ali a flutuação de pessoas ali é muito grande, principalmente com o que eles estão produzindo hoje. Ele não produz só álcool, né? Produz o açúcar também. Então, tudo isso movimenta muito a atividade aqui, tanto lá da região como do próprio estado inteiro. Então, isso é bem interessante
para que as pessoas possam estar aí visualizando essas cidades, não só as cidades grandes, mas cidades menores também, no que se diz a riqueza, no desenvolvimento da cidade, né? Às vezes eu tenho uma circulação de recursos maior numa determinada cidade, então a riqueza ali ela começa a aflorar bem mais rápido e você desenvolve ali alguns tipos de atividades ali bem mais rápido do que em outros, né? Perfeito. Tertulino, muito obrigado pela vinda aqui ao nosso Business Cast, por oportunizar aqui esse bate-papo sobre o Cid Lojas, mas também sobre todos os outros assuntos correlacionados ao setor logístico. Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição, né? Sempre que formos convidados, estaremos aqui para participar desses podcasts, dessas entrevistas, dessas conversas que a gente acha que é bem interessante para divulgar ideias e estar aí botando em debate alguns pontos da atividade econômica. Bom, essa entrevista você encontra na íntegra no nosso portal, o movepiauí.com.br, no nosso canal no YouTube e também em outras plataformas digitais. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.